Pessoal, eu vou retomar os vídeos aqui no canal. Os próximos 3 vídeos aí eu vou fazer uma sequência de apresentação dos carros aqui do canal, né? Atualmente eu estou com 3 carros. Vou começar com esse ponto, né? Ponto que já filmei algumas manutenções nele. Ele é um ponto 1.4 LX, ano 2008. Ele tem um pacote bem completo de equipamentos, tem roda de liga leve, aro 15. Ele tem o som original de fábrica. Ele tem ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica. Tem inclusive o vidro elétrico nas 4 portas. Ele tem computador de bordo bem completo. Então, para a época, se você for comparar ele com os concorrentes, ele é um carro que se destacava pelo pacote de equipamentos. Vou tentar passar aqui para vocês a minha impressão sobre o carro. Eu estou com esse carro já há quase 3 anos, então dá para ter uma opinião já formada, né? Eu sempre tive um pé atrás com Fiat, né? E aconteceu que a minha esposa, ela estava usando um Voyage quadrado para trabalhar, para fazer as coisas dela. Esse Voyage, né, tá com a gente ainda, vocês já devem ter visto o vídeo dele aí de manutenção também. E ela precisava de um carro, né, que desse para ela um pouco mais de liberdade, no sentido de ela poder ir trabalhar, deixar o carro na rua, poder resolver as coisas dela, parar o carro onde quiser, sair a hora que quiser com o carro. E o Voyage, por ser um carro um pouco mais antigo, né, um carro muito visado para roubo, a gente acabava que não tinha essa liberdade no passado, né, para usar ele. E na época ela usava esse Voyage e eu tinha um Gol G6, né, 1.6. Como eu viajava muito nessa época, eu não conseguia deixar o Gol com ela, então a opção era ir atrás de um terceiro carro, né. Acabou que apareceu a oportunidade desse ponto, a gente acabou fechando o negócio num preço que ficou bom para mim. E então resolvi partir para um Fiat. Não era uma... Eu brinco até com a minha esposa, né? Eu acho que eu nunca sairia de casa para comprar um Punto, mas acabou aparecendo, né? E tá aí o carro, né? Já há quase 3 anos. Eu pude perceber nesse tempo que a Fiat aprendeu a fazer carro pro Brasil, né? Um carro que se adapta bem ao Brasil. Então, começar a falar um pouquinho dele já, né? Vamos falar um pouquinho, por exemplo, assim, um dos pontos muito fortes desse carro é a suspensão. Ele tem uma suspensão muito adequada para o Brasil, é uma suspensão que consegue ser macia, ele é um carro confortável, mas ao mesmo tempo ela também consegue trazer uma estabilidade interessante para o carro. De todos os carros que eu tive até hoje, eu acho que foi o acerto mais fino, assim, né, que eu já peguei de suspensão. No sentido de, consegue conciliar a maciez, né, o conforto com a estabilidade. Então esse eu acho que é o ponto mais positivo do ponto, né. Outro ponto também, ele tem um espaço interno interessante com hatch compacto. Eu não digo que vão 5 adultos com conforto, mas vão ali 4 numa boa, tem um porta-malas razoável. Então, em quesito conforto, ele é um carro que ele tá, na minha visão, ele está até um pouco à frente dos concorrentes. Quando eu falo concorrentes dele na época, né, a gente pode entender como Polo, como Citroën C3, Peugeot 207, que era mais essa categoria de que eles falavam hatch compacto premium, né? Tinha também o Chevrolet Agile. Então ele é um carro que nesse quesito ele se destaca, né, perante ao restante. Com relação ao desempenho, eu acho que aí é o ponto mais fraco dele. Não é nada que vai deixar ninguém na mão, mas se você está procurando um carro e sua prioridade é desempenho, o Punto não é um carro que vai te atender. Principalmente nessa versão 1.4. A 1.8, eu já tive experiência com o Cobalt, né, que é o mesmo motor, 1.8. E já é um motor mais interessante, ele já tem um torque mais interessante. Não é gastão também, né? Então, se a intenção é desempenho, eu recomendo que você procure um ponto 1.8, não 1.4. Mas é um carro que atende, para a cidade ele atende muito bem. Consumo não é o ponto forte dele,
Eu até brinco que ele anda como um Celta e bebe como um i30, né? Eu tô falando aí de dois carros que eu já tive, né? Então, esse é um ponto que ele decepciona bastante, né? Que além de não entregar um bom desempenho, também não entrega um bom consumo. Com relação à manutenção, eu brinco que o ponto, assim, quando a gente fala de motor e câmbio, ele é um Palio, né? Motor Fire 1.4, tem peça em todo canto, não costuma dar problema. Eu tive já Gol, né, com o motor EA111, também não costuma dar problema, mas eu brinco que o motor Fire eu acho que é mais difícil ainda dar problema do que um Gol, né? O que pega nesse carro, não é nem que pega também, mas é o custo de manutenção quando a gente fala de suspensão, que aí são peças específicas dele, né? Ele não compartilha essas peças nem com Palio, nem com Uno, né? Nenhum carro da linha Fiat da época. E aí fica um pouco mais salgado. Então, quando a gente fala de um hatch compacto e você procura aí 4 amortecedores e eles ficam em torno de R$ 2.000, eu já acho um pouquinho caro. Tive um i30 2.0 daquela primeira geração e ele tinha, né, o custo de compra dos amortecedores nessa faixa. Em relação ao acabamento, esse também é um dos pontos negativos no Fiat, né? Esse carro, por exemplo, ele é ano 2008, ele está com aproximadamente 180 mil quilômetros. E assim, eu já tive que trocar os dois emblemas externos da Fiat. Eu não sei se é uma coisa comum, mas eu vejo bastante na rua os carros da Fiat dessa época, né, com esse emblema todo craquelado, todo apagado. Então parece que ele não suporta muito o sol. Então já tive que trocar tanto o dianteiro quanto o traseiro. Os faróis, quando eu comprei, eles estavam extremamente amarelados, né? E aí eu tentei fazer tudo que era possível, lixamento, polimento, fiz em casa, paguei para um profissional fazer e o melhor resultado que a gente conseguiu foi esse. Ele ainda está um pouquinho amarelado. Eu não sei se é externo ou se já é alguma espécie de oxidação no refletor, né? Mas não gostei muito também do acabamento desse carro. Tem esse, eu não sei como que chama, se é um difusor de ar, essa peça aqui na frente do painel também estava toda ressecada. Eu fui tentar um dia limpar ali, mexer, acabei quebrando. Tive que comprar outra peça dessa, só achei original na concessionária e custou R$ 300. Então tem esses pontos, né? Ele é um carro bom, sim, é um carro que eu recomendo, né? Se você não coloca como prioridade o desempenho, eu recomendo o ponto. Ele vai te trazer conforto, vai ter um desempenho razoável na cidade, um torque de saída, mas quando a gente fala principalmente em estrada, né? Ele já, apesar de eu ter viajado bastante já com esse carro, ele deixa um pouquinho a desejar. Principalmente quando você começa a pegar muito trecho de serra, né? Tudo isso ele vai ficando um pouquinho para trás. Internamente é um carro bem interessante. Deixa eu mostrar aqui. A gente pode ver que ele tem... Os bancos são bem confortáveis, tá? Eles seguram bem. Eu gosto de carro que tem esse painel um pouquinho mais alongado, né? Para o para-brisa, dá uma impressão de carro maior, né? Aqui está o som original de fábrica, tá? Não são todas as versões LX que eu conheço que tem esse som de fábrica e os comandos no volante, né? Creio que isso aqui seja um pacote opcional da época, mas funciona muito bem, é um som de muita qualidade. O espaço traseiro dele também é interessante. Cabem aí 4 ou 5 pessoas, eu não digo 5 adultos, mas 4 pessoas e uma criança tranquilo. Vão todo mundo com conforto. As rodas são esse modelo, eu acho bem bonitas essas rodas. Até saíram algumas, eu acho que um pouquinho mais raiadas na época, né? Não me encanta muito, eu gosto mais desse modelinho aqui. Como eu falei, ele está com aproximadamente 180 mil quilômetros. Câmbio manual de 5 marchas. Engates, né? Eu acho que todo mundo já conhece os engates do câmbio da Fiat. Não é o melhor do mundo, mas também não é o pior. Eu já vi carros com engate bem piores. Então atende bem, engata numa boa.
Ele tem um computador de bordo bem completo. Você vai operando aqui pela haste, né? Então, aqui ele agora não vai deixar, eu vou ter que fechar as portas, né? Porque ele tá dando crítica de porta aberta. Tá dando um zoom aqui. Então ele vai ter ali, vai data e hora, ele traz autonomia. E aí a gente tem essas funções aqui, ele tem trip A e trip B. Então ele tem distância, consumo médio, consumo instantâneo, você pode deixar nele acompanhando. Eu particularmente não gosto muito, dá agonia dirigir nessa função do computador de bordo. Velocidade média do trajeto que você está fazendo, o tempo da viagem, né, desde que você zerou o computador de bordo. E aí já vai para o trip B e também volta para a hora. Você vem aqui no menu, você tem várias configurações que você pode fazer. Programar revisão, o volume das teclas, o volume dos avisos, a língua, você pode colocar português, inglês, espanhol, unidade de medida, se você quer quilômetros por hora, milhas por hora. Você pode colocar também um alerta de velocidade, para o carro dar um apito para você quando ele atingir a velocidade. Enfim, e aí tem todas essas funções. Então, para o ano do carro, eu acho ele bem completo. Ele também tem farol de neblina, né? Ele tem um porta-óculos, não é o melhor deles, mas já atende. Ó, com relação ao acabamento, vocês podem ver também que esse símbolo da Fiat está bem desgastado, né? Então é um ponto fraco para mim desse carro, né? Continua sendo. Bom, vou filmar aqui eu dando uma volta com o carro, então não dá para ter muita noção do desempenho, mas só para ilustrar, eu vou pegar uma subida aqui agora. Tô com o ar ligado. Começa a subir em terceira. Olha como que ele demora para pegar velocidade. Aí quando ele vai chegando próximo ali dos 3.000 giros, o carro acorda de uma vez, né? Então é um carro que, se você quiser ter um desempenho um pouco satisfatório nele, né, você tem que manter o motor acima dos 3.000 giros. E aí isso já vai afetar diretamente o consumo, né? Mas, conclusão, eu recomendo o carro sim. Principalmente se você está procurando aí seu primeiro ou segundo carro, precisa de um carro com um espaço um pouquinho melhor, um pouquinho de conforto, né? É um carro que atende bem sim, só fica devendo um pouco de desempenho. Mas para uso normal, né, uso civil aí, atende muito bem. Então é isso, queria passar minha impressão para vocês aí do ponto. E eu devo fazer aí os próximos vídeos apresentando os outros carros que eu tenho aqui e que vão aparecer aí com frequência no canal. Então até a próxima.